Bom dia, eu quero falar um pouquinho com vocês. Nunca mais eu usei esse canal aqui para fazer isso. Hoje é sobre uma ideia que eu vi bem difundida aí e que para mim é totalmente aborrecedora. Quando eu ouço pessoas quererem defender a necessidade de sacrifícios por parte dos seres humanos. No meu entendimento, isso nada tem a ver com o princípio do Evangelho. Porque aqueles que me ouvem, que me conhecem, que seguem de alguma forma aquilo que penso, geralmente são pessoas que leem a Bíblia, que creem na mensagem que a igreja divulgou durante os séculos, que creem na mensagem do Cristo, mesmo com as distorções que foram produzidas nessa mensagem por parte dos seguidores. Então, são pessoas que de alguma forma estão aptas a compreender o princípio segundo o qual tudo que precisava ser feito para que os humanos pudessem se tornar aceitáveis diante de Deus, para que a vida humana pudesse seguir o propósito para o qual ela foi criada, foi feito através do sacrifício único, absoluto, absurdo de Jesus, o Cristo, lá na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, historicamente e geograficamente. E que do ponto de vista do espiritual e do eterno, segundo os discípulos de Jesus, segundo os apóstolos Paulo e Pedro, isto já se realizou no plano eterno, antes que o mundo fosse mundo. Antes da fundação do universo, o Cordeiro de Deus já havia se sacrificado para que nós pudéssemos viver em perdão antes mesmo que tivéssemos vivido em pecado, antes mesmo que tivéssemos nascido em pecado. Dessa forma, eu não consigo entender, aceitar, crer em qualquer proposta que queira defender a necessidade de sacrifício por parte de seres humanos. Não interessa qual é a intenção disso. Então, gente que vem para cá, em nome da Bíblia, em nome de Deus, em nome do amor, defender que nós temos que nos sacrificar por outras pessoas, para mim, estão falando uma heresia, estão indo de encontro aos ensinamentos da própria palavra de Deus. Não há sacrifício humano aceitável a Deus. O único sacrifício humano aceitável a Deus foi o sacrifício de Jesus na cruz. Ponto. Quando ele disse está consumado, é porque não precisava mais que nem eu, nem você, nem ninguém fizesse sacrifício em prol de nós mesmos, nem em prol de outros. E não importa o tamanho do sacrifício. Deus não aceita. Deus não recebe. Não faz bem à vida humana. Não é coerente com a vida humana. E se você me disser, então, eu tenho que viver uma vida egoísta, vivendo apenas para mim mesmo, pensando apenas em mim, não posso fazer doação para ninguém, não posso ajudar ninguém, não é disso que eu estou falando. O ensinamento do Evangelho, o ensinamento do Cristo, é de que todas as coisas que nós fizermos devem ser feitas por amor. Por um amor que nos leva a considerar que o bem maior que nós temos é a nossa vida. E se nós fazemos alguma coisa e através desta ação retiramos algo de nós e doamos ao nosso próximo, isso não pode ser feito com um caráter sacrificial, não pode ser feito com o caráter de quem deseja obter alguma vantagem em relação ao outro, em relação a Deus, em relação ao universo, através dessa troca. Deve ser feito simplesmente na consciência de que se eu amo, a minha vida não faz sentido se eu não tiver uma participação, uma coparticipação daqueles a quem eu amo e com aqueles a quem eu amo. Quando Jesus nos ensina a fazer o bem ao próximo, ele diz que é amar o próximo como a si mesmo. Então é na medida em que eu me amo,
que eu amo o meu próximo, que eu amo aqueles a quem eu posso atender e socorrer, é nesta medida que eu faço alguma doação voluntária de minha parte, por amor, não por sacrifício, não por qualquer tipo de barganha com Deus, não por qualquer tipo de barganha para com qualquer entidade do universo, simplesmente por amor. Eu espero contribuir para que esse conceito fique claro, para que os meus irmãos eles fortaleçam nesse pensamento e parem de ser escravos e escravizadores, dominados e dominadores, controlados e controladores, pregando uma mensagem falsa, induzindo os outros a viver cada dia num desespero maior, numa miséria maior, num sistema que só faz nos destruir como consciência, ao invés de nos elevar a um patamar no qual nós possamos viver em plena harmonia amorosa, porque simplesmente entendemos que o que precisa ser feito em nosso favor diante da divindade já foi feito. E que aqui nós não temos que nos sujeitar a nada que não seja o amor. Nós não temos que nos submeter a nenhuma autoridade que tente nos dominar através das chantagens emocionais e espirituais. Nós podemos até ceder em algum momento às pressões autoritárias simplesmente pelo cuidado com a nossa vida. Porque às vezes é perigoso você enfrentar as propostas que são colocadas de forma ameaçadora contra a sua vida ou contra a vida do seu próximo. Mas não que nós concordemos com isso. Não que a gente ache bonitinho se submeter e se sacrificar e doar para quem nós não queremos doar, e servir a quem nós não queremos servir, e atender a quem nós não queremos atender. Nossa vida tem que ser vivida em amor. Muito obrigado, um beijo grande para vocês e até a próxima.